O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso 22. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-is até que viessem a ser grandes? Abster-vos-is de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi? Ou me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim,
voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema quando falta pão na casa do pão. Quando falta pão na casa do pão. A fome é uma das experiências mais dolorosas e dramáticas na história humana. Nada machuca, nada humilha, nada deprime tanto o ser humano quanto ser submetido à fome. A Bíblia faz referência, por exemplo, ao cerco de Samaria pelos inimigos, quando não se podia entrar nem sair, e a fome apertou, a ponto das pessoas comerem carne humana. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele que ficou preso num campo de concentração nazista e sobreviveu, disse que as conversas mais constantes nos campos de concentração não eram sobre liberdade, nem sobre família, eram sobre comida, porque a fome era assaz severa. O que você vai notar aqui é algo que um dia me chocou muito. Eu fui à Coreia em 1997. E vocês devem ter ciência de que a Coreia do Norte sofreu um revés enorme, de uma seca severa, nos anos de 1994 a 1998. E em todo o país, a fome castigou e assolou. Quando eu retornava de lá, exatamente no dia 2 de maio de 1997, li nos jornais de São Paulo que os norte-coreanos estavam comendo carne humana. Tamanha a tragédia da fome que assolou aquela nação. O texto que nós acabamos de ler retrata o período mais turbulento da história de Israel, o período dos juízes. Oscilou entre prosperidade e crise, fartura e apostasia. E num dos períodos em que governavam os juízes, diz o texto, que na cidade de Belém, Betlehem, literalmente, casa do pão, houve fome, não tinha comida, não tinha pão na casa do pão. E é exatamente esta realidade que eu gostaria de trazer para nós nesta noite. Quando falta pão na casa do pão. E vou trazer aqui algumas verdades que emanam desse texto. Em primeiro lugar, quando falta pão na casa do pão, o povo se desespera. Não há quietude, não há serenidade, não há equilíbrio emocional, não há firmeza, onde há fome. A fome traz absoluta inquietação. Betel, literalmente significa casa do pão. Mas houve um dia em que Betel era uma mentira, era um fake news, era uma propaganda enganosa, era uma inverdade. Na casa do pão não tinha pão. Agora, quando falta pão na casa do pão, então os fornos estão frios, as prateleiras estão vazias, os celeiros estão desassistidos, as despensas estão desprovidas e a fome assola as pessoas. Agora vamos entender que a igreja é a casa do pão. Porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que Deus mesmo enviará uma fome ao mundo, não de pão, não de água para beber,
mas de fome de ouvir a palavra de Deus. E sabe, amados irmãos, é doloroso, é dramático, quando a igreja, sendo a casa do pão, não tem pão. E você olha o cenário do Brasil, e você olha o cenário do mundo, e você vê pessoas inquietas, desassossegadas, porque elas vão para a igreja, elas vão para o templo, elas recorrem às reuniões, elas vão aos rituais e às celebrações, e elas estão famintas, e elas estão com a alma absolutamente necessitada e carente do pão do céu, mas não encontram pão. E conforme nós cantamos, há um momento que a nossa alma tem sede de Deus. Há um momento que o pão da terra não satisfaz, em que a fartura do mundo não satisfaz. Há um momento em que você tem que cantar e clamar com todos os poros da sua alma: eu preciso mais de ti do que o ar que eu respiro, porque só Deus satisfaz. Portanto, amados, a maior necessidade sua, a maior necessidade minha, a maior necessidade da igreja presbiteriana de Pinheiros é da presença de Deus, é da glória de Deus refletida em nossa vida. É de cada pessoa que entrar por esses umbrais, possam saber que na casa do pão tem pão com fartura, porque a mesa do Pai está provida com fartura. Mas me permita dizer uma segunda coisa: quando falta pão na casa do pão, as pessoas deixam a casa do pão. Olha comigo o verso 1. Nos dizem que julgavam os juízes. Houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então vamos notar algumas coisas aqui, irmãos. Pessoas famintas deixam a casa do pão quando não tem pão. Você olha para a Europa hoje e você vê as igrejas vazias. Você olha para a América hoje e vê enormes santuários vazios. Você recorre e percorre o mundo hoje, você vê templos evangélicos sendo vendidos e transformados em bares, em museus, em boates, em mesquitas. Porque as pessoas foram e não encontraram pão. E quando não tem pão, na casa do pão, as pessoas vão embora. Elas não permanecem. Elas não ficam. Sem pão as pessoas não vêm. Sem pão as pessoas não chegam. E eu fico olhando esta cena. As pessoas famintas, deixando a casa do pão, porque lá não tem pão. Esse era o tempo dos juízes. Diz a Bíblia que nesse período a palavra de Deus era rara. Era rara. E aqui estamos informados que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, nessa hora de crise, de fome, esta família abandona Belém, abandona a casa do pão. Agora notem vocês que eles saíram guiados por uma visão humana e não guiados pela fé. Porque a solução, quando não se tem pão na casa do pão, não é fugir. A Bíblia fala de Abraão, que num tempo de fome na terra, ele desceu ao Egito e quase perdeu o casamento. A Bíblia fala de Isaque, que num tempo de fome, foi tentado a descer ao Egito, e Deus disse para ele: não desça ao Egito. A solução não é fugir. A solução não é ser guiado por visão humana, como aconteceu com Ló, que buscou segurança e não a vontade de Deus. Em outras palavras, a solução não é deixar a igreja, não é abandonar a casa de Deus. A solução é buscar o Deus que tem pão com fartura, para que o pão volte à casa de Deus, para que Belém não seja lugar de fome, mas de fartura.
Eu fico imaginando, irmãos, e olhando o cenário, por que você vê tantas pessoas, multidões e multidões, indo para um estádio de futebol, indo para um show, indo para um bar, indo para os seminários de autoajuda, indo para os lugares de misticismo e sincretismo? Por que elas estão indo? Porque elas têm fome. Talvez elas não saibam. E elas estão desesperadamente desejosas de mitigar essa fome, de resolver esse problema, de preencher esse vazio. Agora preste atenção nisso. Nós, Igreja de Deus, Belém de Deus, Casa do Pão, precisamos ter pão com fartura. Porque essas pessoas famintas, quando souberem que há pão na Casa do Pão, elas virão. E elas encontrarão pão. E elas serão saciadas. E elas correrão para dizer para as outras pessoas que estão com fome: hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Tem pão com fartura, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Às vezes, há o grande risco da gente dizer para as pessoas: tem pão em Belém. Belém é a casa do pão. E em tantos lugares as pessoas correm para lá, mas encontram muito do homem e pouco de Deus. As pessoas correm para lá e encontram receita de pão, mas não tem pão. As pessoas correm para lá e elas escutam: olha, aqui já teve pão. Aqui houve tempo em que as padarias estavam lotadas, em que os celeiros estavam cheios, e começam a falar então dos grandes avivamentos do passado, dos grandes feitos do passado, das grandes maravilhas do passado. Mas as pessoas estão com fome hoje, elas estão com fome agora. Elas precisam da presença de Deus, da palavra de Deus, do pão vivo que desceu do céu. Agora nota, em terceiro lugar, quando não há pão na casa do pão, as pessoas buscam alternativas perigosas. Veja comigo versículos de 1 a 5, que Elimeleque, ele em vez de enfrentar a crise, em vez de trabalhar para que a crise fosse revertida, em vez de permanecer em Belém até que Deus visitasse este povo e trazendo pão com fartura, diz a Bíblia que ele, sua mulher, seus 2 filhos, saíram de Belém e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quando você olha no mapa, hoje você faz essa viagem num dia, é perto, mas naquela época era uma viagem. E embora Moabe, que fica hoje na região da Jordânia, do lado lá do Monte Nebo, onde o povo avistou a terra e entrou na terra prometida, Moabe, embora fosse aparentado do povo de Deus, descendentes de Ló, Moabe se curvava a outros deuses, de um culto sincrético, adorava ídolos, era hostil à fé. E diz a Bíblia que então Elimeleque, com sua família, se muda para Moabe. Ou seja, em vez de Elimeleque buscar a Deus, ele foge na hora da crise. E sabe, irmãos, na hora da crise, não é hora de fugir. Na hora do problema, não é hora de fugir. É hora de enfrentar, é hora de orar, é hora de se arrepender. Porque se você ler na história do povo de Israel, via de regra, a fome era uma espécie da disciplina de Deus, ou do juízo de Deus, na quebra da aliança. Deus havia dito que se o povo não ouvisse, não obedecesse, se o povo se rebelasse, Deus mandaria guerra, Deus mandaria fome, Deus mandaria peste, Deus mandaria os problemas para a nação. E então a solução não era fugir, a solução era se arrepender. Quantas pessoas que na hora da crise saem da igreja? Quantas pessoas que buscam novas teologias, novas experiências? Quantas pessoas que correm atrás daquilo que vai ser o risco para a sua vida, vai ser a destruição da sua família? Porque vejam vocês, as alternativas que o mundo oferece são mortais.
Elimeleque significa o Senhor é meu rei. Noemi significa feliz, muito feliz. Mas essa família que tem um nome bonito, de confiança em Deus e de felicidade na crise, não buscaram a Deus. Fugiram. Não pela orientação da fé, mas pela visão puramente humana. E eles buscam o atalho da fuga na hora da crise. E em vez de enfrentar a crise, eles fogem. Agora preste atenção nisso. O que eles encontraram? Elimeleque perdeu a vida buscando sobrevivência. Elimeleque encontrou a sepultura e não um lar. Eles puderam evitar a fome de Belém, mas não puderam evitar a morte em Moabe. Moabe é um lugar cruel, porque simboliza para Noemi doença, viuvez, luto pelos filhos, desamparo, tristeza, dor. É muito importante entender isso, irmãos. Moabe aqui é uma espécie de símbolo do mundo. E se nós deixarmos a casa de Deus, a casa do pão, em tempos de dificuldade, para buscar alternativas que o mundo oferece, ou guiados pela nossa própria vontade, sem a direção de Deus, é isso que acontecerá. Moabe furtará nossos filhos, Moabe sepultará os filhos antes do tempo, Moabe levará você à viuvez, à morte, ao desespero, porque as alternativas do mundo não são as alternativas de Deus para nós. Noemi fica amarga. Agora, me permita trazer uma notícia alvissareira no texto. O quarto ponto que eu gostaria de destacar é que quando volta a ter pão na casa do pão, as pessoas correm de volta para a casa do pão. Olha comigo, por favor, o versículo 6. Então se dispôs Noemi com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Eu acho isso maravilhoso, o que está escrito no verso 6. Porquanto em Moabe ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Note você que não está escrito aqui, choveu em Belém. Os campos floresceram, os campos frutificaram e tem fartura. Não diz aqui que as pessoas buscaram alternativas dos seus recursos humanos e a coisa melhorou, a economia melhorou, a situação social melhorou, a cidade agora pode abrigar pessoas porque tem fartura. Não! O escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, entendeu que quem governa o tempo, as estações é Deus, quem visita com juízo é Deus, mas quem visita com misericórdia é Deus, e havendo arrependimento, mudança de vida, Deus visita o seu povo de novo e traz pão para a casa do pão. Há um rumor que chega até Moabe, e o rumor é esse: Deus visitou o seu povo. E Belém, casa do pão, não é mais um fake news. Belém não é mais uma propaganda falsa. Agora tem pão na casa do pão. Os famintos estão por todo lado. E podem ter certeza, a cidade de São Paulo, dona de uma riqueza colossal, é uma cidade marcada pela fome. Talvez não tanto a fome que fuzila o estômago, mas a fome que estonteia a alma. Eu fico imaginando, pastor Rival, se houver um rumor em São Paulo, percorrendo ruas, avenidas, bairros, apartamentos e casas, e esse rumor for este: na igreja presbiteriana de Pinheiros tem pão com fartura. Eu imagino essa notícia saindo,
E essa notícia percorrendo, podem ter certeza, as multidões hão de vir famintas, sedentas, sequiosas, necessitadas, carentes. É a história dos avivamentos, irmãos. É exatamente isso. Deixa eu lhes dar alguns exemplos. Lucas capítulo 3, diz que João Batista está pregando no deserto. É o deserto da Judeia, um dos lugares mais inóspitos da terra. Montes e vales, pedregulhos pontiagudos, um calor sufocante durante o dia. E diz a Bíblia que as multidões fluem para o deserto para ouvi-lo. Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se num templo confortável como este, não importa se numa tenda tosca, não importa se debaixo de uma árvore, não importa se numa região rural, não importa se num deserto, se tiver pão, as multidões fluirão para lá. Foi o que aconteceu em 1939 na Inglaterra, com o avivamento inglês. Foi o que aconteceu em 1857 nos Estados Unidos, com um grande avivamento que chegou. Foi o que aconteceu, meus amados irmãos, em 1904 no país de Gales com Evan Roberts. Foi o que aconteceu em 1966 na missão Quasizabanto na África do Sul. Foi o que aconteceu em 1907 na Coreia do Sul, com um grande avivamento que traz reflexos abençoadores até hoje. Se Deus visitar-nos, Ele nos der pão com fartura, e esse rumor começar a surgir em São Paulo, no Brasil, isso vai ser conhecido no mundo inteiro, e as multidões virão. O que eu quero lhe dizer é que nós não precisamos nos contentar com migalhas, porque Deus tem pão com fartura. Foi essa a fala do pródigo. Eu estou aqui nesse chiqueiro passando fome, e na casa do meu pai tem pão com fartura, levantar-me-ei e irei ter com ele. Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais para nós. A Escritura nos informa que o nosso Deus tem para nós algo tão grande, que o Senhor Jesus Cristo diz que são como rios de água viva. A Escritura diz que quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão crescendo como salgueiro junto às correntes das águas. A Escritura diz que Deus tem para você toda a plenitude de Deus. A Escritura diz que Deus tem para você a suprema grandeza do seu poder, e você pode ser revestido com o poder do Espírito Santo. E quando a igreja estiver revestida com o poder do Espírito Santo, nesta casa do Pai, nesta casa do pão, haverá pão com fartura, e este rumor haverá de circular por todos os cantos, e as multidões virão. Uma das marcas mais incríveis de avivamento que eu já vi, testemunhei, foi o avivamento de Quasizabanto. E eu li sobre esse assunto. Isso queimou meu coração na década de 80. Nós estivemos lá com uma caravana de mais de 80 pessoas. E eu confesso a vocês que, particularmente, eu nunca vi nenhum lugar onde a presença de Deus fosse tão sensível, tão notória, tão eloquente. O pastor Erlo diz que quando o avivamento chegou naquele local, quando os missionários acordavam de manhã, tinha 10, 20, 30 pessoas na porta de cada um deles com pressa para acertar a vida com Deus. Os feiticeiros saíam correndo, chorando, e vinham e confessavam os seus pecados, e tinham pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali um templo construído, um templo para 15 mil pessoas, construído numa fazenda, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo ver e ouvir o que Deus estava fazendo ali. E eu creio, meus amados irmãos, que quando Deus visita a casa do pão com fartura, esse rumor, esta informação há de circular pelas Moabes da vida. Esta informação há de chegar a tanta gente, e as pessoas terão então a bênção de retornar à casa do pão. Mas me permita dizer, quando há pão na casa do pão, as pessoas nos acompanharão à casa do pão.
Veja você, que não só aqueles que saíram voltam, mas aqueles que voltam, voltam trazendo mais alguém consigo. Veja você o versículo de número 16, que quando Noemi está voltando, Ruth disse para ela: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Oh, amados, nós temos tantas pessoas ainda que saíram da igreja e não voltaram. Nessa pandemia mesmo, quantas pessoas, Brasil afora, mundo afora, desapareceram. Eu estava pregando num congresso de pastores, aliás, num café da manhã com pastores na cidade de Santos, e eu cheguei um pouco mais cedo, e daqui a pouco se aproxima um pastor, seus 50 e poucos anos, semblante um pouco abatido, e eu puxei conversa com ele. Ele disse: pastor, eu estou vindo aqui hoje porque eu preciso de uma palavra. Eu estou atordoado, estou com o coração quebrado. Eu perguntei: o que foi, pastor? Ele me respondeu: eu sou pastor de uma pequena igreja, de 80 membros. Veio a pandemia, veio o lockdown, eu não estava preparado para atender a demanda, e agora que estamos começando a voltar, eu fui atrás das pessoas, e dos 80 membros, 42 deles disseram para mim: nós não vamos voltar mais, pode tirar o nosso nome da igreja, não queremos mais, não temos interesse mais. E este fato não é um fato único, você vê isso por todo canto, por todo lado. Quantas pessoas que não voltaram mais? Talvez você que está me ouvindo agora, aqui pelas redes sociais, ainda não voltou. Mas eu quero dizer para você, que quando há pão na casa do pão, os que saíram voltarão. Voltarão. E eles não voltarão sozinhos. Não voltarão sozinhos. Noemi trouxe Ruth consigo. Os que hão de voltar trazendo outras pessoas. Porque há um ruído que surge, há uma notícia que corre, há uma propaganda que não precisa de qualquer outro instrumento, que não de boca a boca. As pessoas vão dizer: olha, chegou pão lá em Belém, a casa do pão agora tem pão, agora não é mentira, agora não é propaganda falsa, agora não é prateleira vazia, agora não são fornos frios, agora tem pão com fartura na casa do pão, e as multidões hão de vir, irmãos, em nome de Jesus. E a minha expectativa e a minha esperança é de que a gente possa ver isso, não só aqui em Pinheiros, mais e mais pessoas chegando, mais e mais famílias chegando, mais e mais pessoas famintas chegando aqui, encontrando o pão da vida, mas nós queremos mais, nós queremos que esse rumor, que essa notícia percorra São Paulo, percorra São Paulo. Irmãos, nós temos 20 milhões de pessoas em São Paulo. Há muitos lugares abertos que fazem propaganda, dizendo: tem pão, pode vir que tem pão. E as pessoas chegam e não encontram pão. Elas estão se alimentando de farelo. Ou às vezes, tem morte na panela. Mas eu estou certo de uma coisa: se Deus se lembrar de nós e nos visitar com um pão, não o pão da terra, não o pão que perece, mas o pão da vida, o alimento verdadeiro, podem ter certeza, antes que nós pudéssemos abrir as portas desta igreja, as multidões já estarão à porta esperando. Nós não conseguiremos, pastor, por mais otimista que seja a nossa possibilidade de ter um templo aqui para 3.000 pessoas, já começará pequeno, porque as multidões virão.
porque os famintos virão, pois que os que saíram voltarão, e quando voltarem não voltarão só, não voltarão só. Precisamos, meus irmãos, mais do que qualquer outra coisa, é desta presença manifesta de Deus, do pão da vida neste lugar, a casa do pão. Eu estava lendo acerca de um pastor da Etiópia, pregador, apaixonado por Jesus, pregando com fidelidade o Evangelho, enfrentando os horrores do comunismo. E esse pastor perseguido, por onde passava, ele era perseguido. Mas ele perseverava. Um dia ele está pregando numa igreja, numa conferência. Os capatazes do comunismo entraram no templo. E eles tomaram uma atitude radical com esse pastor para querer acabar com a vida dele. E disseram: nós viemos aqui porque queremos fechar essa igreja e parar o seu ministério. E o que fizeram foi crudelíssimo. A esposa sentada no primeiro banco, com a filhinha de 3 anos no colo, eles pegaram a menina com toda a fúria e jogaram a menina pela vidraça. E ela caiu sem vida do lado de fora. Foi um pânico, foi uma dor terrível, mas aquela mãe serenamente, extraordinária e miraculosamente, se levanta do primeiro banco, vai lá fora, pega a menina morta, acolhe nos seus braços, retornou para o templo, sentou no primeiro banco, com a menina morta nos braços, e o culto continuou, exaltando e celebrando o nome de Jesus. Esse testemunho foi tão vivo na Etiópia, que esse pastor dali para frente, pregou para mais de 400.000 pessoas na Etiópia, num ambiente de hostilidade e perseguição, vendo milhares e milhares de pessoas se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Quando Deus está presente, a mão do diabo não pode prevalecer. Quando Deus está presente, nenhuma ideologia, nenhuma perseguição, nenhuma força das trevas pode intimidar a igreja, pode fazer a igreja recuar. A maior necessidade nossa, irmãos, é dessa presença manifesta de Deus. E eu não estou falando da onipresença de Deus. Ele é onipresente sim, em qualquer lugar do mundo. Ele é onipresente. Eu estou falando da presença manifesta de Deus, que quem chega sabe quão tremendo este lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Eu louvo muito a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deus tem sido tão generoso conosco. Deus tem abençoado de uma maneira tão extraordinária o nosso pastor e toda a equipe de pastores e de liderança desta igreja. As pessoas têm encontrado aqui o pão da vida. Mas eu quero dizer para vocês que pastor Arival, eu e todos nós temos essa expectativa de mais, de muito mais, de infinitamente mais. O que nós ardentemente desejamos é que este lugar seja Belém, casa do pão. A Bíblia diz que Noemi veio, que Ruth veio com ela, e a providência carrancuda tornou-se em face sorridente, porque Ruth vai se casar com Boaz. Desse casamento vai surgir um homem chamado Obed, que vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai de Davi, que vai ser o pai do Messias, pois o Messias nasceu da descendência de Davi, e o Messias nasceu exatamente em Belém, onde Davi nasceu, e ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, e ele diz: eu sou o pão da vida, quem se alimentar desse pão, nunca mais terá fome. A nossa esperança e oração
e que quem entrar por estas portas possam receber aqui o pão do céu, o pão da vida, que é Jesus, e terem a sua fome verdadeiramente saciada por Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.